Em Brasília, vamos falar agora com Marília Ribeiro. Em meio às últimas declarações de Donald Trump sobre países do BRICS, o presidente Lula afirmou hoje que o Brasil está disposto a aumentar a taxação com os Estados Unidos caso Trump faça o mesmo. É por aí, né, Marília? Já foi falado anteriormente, inclusive. É isso mesmo, Lívia. O presidente Lula acabou reforçando, o que ele já havia dito em uma entrevista para um pool de rádios de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Lula, se os Estados Unidos, que acabaram implementando, Donald Trump, essa questão do tarifaço e essa questão chegar aqui no Brasil, alcançar o Brasil, o Brasil também vai taxar os produtos americanos. De acordo com o presidente Lula, ele disse que essa medida segue o princípio da reciprocidade. Lívia, a gente tem esse trechinho da fala do presidente para poder acompanhar. Sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Lívia, esse tarifaço é uma promessa de campanha de Donald Trump que ele colocou em prática já a partir desta terça-feira. Essa campanha dele, essas taxas serão cobradas sobre os produtos do Canadá, do México e também da China. Trump também acabou prometendo sobretaxar produtos da União Europeia e também dos emergentes do BRICS. Por isso, essa declaração do presidente Lula. Na última semana, o presidente americano ele acabou reiterando que os Estados Unidos exigem um compromisso dos 5 países do BRICS, que são eles: Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul, para eles não substituírem o dólar e nem apoiarem qualquer moeda para poder substituí-lo, ou então enfrentarão tarifas de 100%. E por isso essa declaração do presidente Lula nesta quarta-feira, prometendo, caso esse tarifaço alcance o Brasil, os produtos aqui no Brasil, os produtos americanos também serão taxados. Lívia. Acompanhando esse capítulo também. Muito obrigada, Marília Ribeiro. Vamos ouvir o Beraldo e a Deise. Vou começar agora com você, Deise. O argumento da reciprocidade, ele é legítimo, vale em qualquer situação que envolva essas relações internacionais. A grande dúvida que fica, inclusive de analistas que não concordam muito uns com os outros em relação a isso, é se é prudente Lula abrir mão da prudência e da cautela que vinha adotando em relação a essas promessas de Donald Trump para entrar nessa pauta, para prometer tributar em resposta caso Trump tribute o Brasil e os países envolvidos no BRICS. Porque até então são só palavras, não há nenhuma ordem executiva, não há nenhuma legislação estabelecendo esse tipo de tributação aqui para nós. Será que é bom o Lula falar em algo nesse momento? Não, Lívia, não é bom. O que se pede nesse momento, diante do cenário que a gente tem, como você muito bem falou, é diplomacia e uma postura diplomática pragmática, buscando diálogo com as autoridades norte-americanas para justamente evitar essas medidas tarifárias que o Trump tanto tem falado, O que acontece? Se as medidas forem levadas adiante pelo governo americano, as empresas brasileiras, elas até podem buscar mercados alternativos para os seus produtos, mas isso nem sempre vai compensar a perda do mercado norte-americano por causa da dimensão e do poder de compra dos Estados Unidos. O Brasil pode, Lívia, considerar medidas de retaliação impondo tarifas sobre produtos norte-americanos, mas isso poderia desencadear uma escalada de tensões comerciais prejudicando ambos os países, mas muito mais o Brasil. Se o Trump tarifar o Brasil, também tem uma redução das exportações, então as tarifas elevadas elas vão acabar tornando os produtos brasileiros menos competitivos no mercado norte-americano. Possivelmente isso resulta numa diminuição de exportações e afeta negativamente a indústria nacional brasileira. Então, enquanto isso não acontece, não sai efetivamente do papel, pragmatismo e diplomacia são essenciais.
Tem um aspecto prático. Os Estados Unidos importam 4 trilhões de dólares por ano, ou quase isso, o que é um número surpreendente. Quando a gente olha para o Brasil, as exportações brasileiras são na casa de 370 bilhões de dólares, ou seja, vamos dizer, 10% do que é o movimento dos Estados Unidos. O Brasil manda para os Estados Unidos quase 10% das suas exportações. E se houver uma briga comercial fomentada pelo Brasil com uma postura pouco cooperativa, a gente vai ver a China se beneficiando desses produtos brasileiros que vão precisar encontrar um mercado onde a logística não é favorável e que poderá pagar o preço que quer, ao invés de estarmos aí colocados para o mercado internacional como um todo. O que o Brasil precisa fazer, tendo em vista a sua pequena relevância no contexto do comércio mundial, é se colocar como um parceiro dos Estados Unidos e buscar oportunidades, assim como o Javier Milei está fazendo com a Argentina. O papel do Brasil não deve ser o do conflito, com esse discurso de assim, os BRICS são metade da população mundial. Mas cada país dentro dos BRICS está lutando pelos seus interesses pessoais e o Brasil não encontrará um respaldo de China e Rússia para defender os seus próprios interesses. Ou fazemos nós o dever de casa ou seremos atropelados.